Falei, caramba, a gente paga curso para se especializar em finanças, se especializa em inteligência emocional, se especializa em não sei o quê, se especializa em um monte de coisa, engenharia, especializa dentro da medicina, né? O cara vai pro cirurgião, vai pro não sei o quê. Só que nossos maiores problemas vêm de pessoas, assim como nossas maiores alegrias. Então por que a gente não se especializar no que realmente importa? Sim. A gente passou tanto tempo estudando coisas que a gente nunca vai usar. Por exemplo, na escola a gente estudou fotossíntese. A tabela periódica, MMC, minha filha Júlia está estudando MMC e MDC. Ela fala, pai... Mínimo múltiplo comum. Fala assim, pai, fala a verdade pra mim, ela falou esses dias. Eu vou usar alguma vez isso na minha vida? Eu falei, não vai não, filho. Não vai usar, vai ter que passar nessa prova aí. Infelizmente, o nosso sistema educacional ainda é assim. Agora, pessoas que a gente tem que lidar todo dia, a gente não se especializa. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Sim. E eu comecei a estudar sobre pessoas. Eu sempre fui um cara muito observador, já tinha um conteúdo muito bom sobre isso, por causa da minha experiência com inteligência emocional. Mas aí eu comecei a me dedicar mais ao estudo de pessoas, entender como elas funcionam. E aí foi, eu por ser teólogo, a Bíblia é a base de tudo que eu faço e falo e acredito. E aí eu encontrei em Jesus, né? Tô falando aqui o Jesus histórico, não tô falando do Jesus religioso. Tá. Então, independente de religião, tô falando de Jesus histórico. Tá. O Jesus homem que passou por essa terra, ele foi um especialista em lidar com gente. Ele lidou com crítico, com hater, com perseguidor, lidou com gente boa, com gente mais ou menos, lidou com traidor, lidou com a família, os irmãos não acreditavam nele. Sim. Entendeu? Teve que lidar com uma série de complicações. Então, na verdade, Jesus foi o maior especialista em pessoas, que já passou por aqui. Eu me baseei muito em soluções dadas pelo próprio Jesus para poder escrever esse livro. Por isso que o subtítulo é Soluções Bíblicas e Inteligentes para lidar com todo tipo de gente. E quando você investe em bolsa de valores, você precisa esperar um retorno. Pô, não vou botar dinheiro na bolsa se não é para ganhar. Mas quando se trata de pessoas, essa expectativa pode te afundar no mar de decepção. Certo. Então como é que você equilibra a decepção com as pessoas? Só tem um jeito, diminuindo o grau de expectativa. Então, se eu vou te ajudar esperando que você me ajude da mesma medida, eu já dei um passo rumo à frustração, porque é muito capaz que por mais que você tente me retribuir, você não retribua da forma que eu criei a expectativa, e aí eu começo a ficar contra você. Você nunca me fez mal, eu começo o João não é um cara sério não, pô. Ajudei ele nem me... Na sua cabeça você me ajudou, ou na sua cabeça eu fiz pra te ajudar e não tô esperando nada em troca, porque eu sou um cara espiritualizado, mas na minha cabeça eu criei a expectativa de receber algo em troca. Sim. Com certeza ele vai me mencionar na próxima live. Aí tu não fala de mim na próxima live? Eu falei, que isso, cara? Eu mencionei ele na live, como é que ele não me mencionou? Sim. Esse tipo de expectativa o ser humano cria demais e por isso se decepciona demais também. Eu estava em casa quando eu comecei a escrever esse livro, demorei 1 ano e 2 meses para escrevê-lo. Eu aproveitava as viagens, escrevia no avião, mas basicamente eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, porque é o seguinte, na vida da América, a gente fazia tudo. O do yourself é muito forte lá, faça você mesmo, né? Sim. Então eu acordava as crianças às 7 horas da manhã, enquanto Janine arrumava a parte de mochila para eles saírem, são 4 filhos, né? Eu ia fazendo café da manhã e levava numa minivan que eu tinha, levava eles para a escola. Sim. Então era só... O dia me consumia tanto, basicamente eu sendo dono de casa, né? Ficava em casa e vinha uma vez por mês para o Brasil para trabalhar e tal, que eu resolvi acordar mais cedo para escrever. Falei, cara, eu não estou produzindo o que eu poderia produzir. Eu acordava às 6 e pouca já para começar a cuidar das crianças, comecei a acordar às 5 todo dia. Certo. Que era uma coisa que eu sempre odiei, acordar cedo. Comecei a acordar às 5 horas da manhã todo dia e descobri 2 coisas importantes. Primeiro, que silêncio. Era inspirador. Segundo, eu escrevia numa parte da casa que dava fundos para um lago e onde nascia o sol. Então todo dia eu via o nascer do sol. Uau. Aí eu descobri que imagem importa, ambiente importa. Não é só o horário da quietude, mas também o ambiente. Cara, e aí eu fiquei simplesmente 13 meses sentado escrevendo esse livro todo dia. Quando caiu a ficha do mundo real, mundo ideal, para mim foi uma das melhores partes, porque eu expliquei o seguinte, ó. No mundo ideal, que foi apresentado por Jesus, as pessoas perdoam 70 vezes 7. Tem um versículo na Bíblia que diz, se uma pessoa errar contra você, perdoa-o. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, quantas vezes? Jesus, 70 vezes 7 em um dia. Em até 24 horas, se uma pessoa errar contigo 70 vezes 7, você precisa perdoá-la todas as vezes.
Então, no mundo ideal, as pessoas vão perdoar 70 vezes 7. Mas no mundo real, elas perdoam? Elas perdoam? No mundo ideal, nós deveríamos lidar bem com os inimigos, porque a própria Bíblia diz que a gente precisa alimentar quem nos feriu, deixar pra lá. Alimentar no sentido, tá passando fome, eu vou te ajudar, não é porque você me feriu que eu vou me vingar de você. Sim. No mundo ideal, nós amaríamos uns aos outros, nós cuidaríamos uns dos outros, não teria inveja, né? Não teria vários problemas, mas no mundo real existem várias epidemias. Que epidemias são essas? Inveja, o ciúme descontrolado, o sentimento de possessão, a competição. Cara, o sentimento de competição está desleal na nossa geração por causa da internet. Sim. Eu fico olhando o Instagram dos outros e começo a desejar, caramba, mas como é que ele pegou esse carro? Mas como é que ele fez isso? Como é que ele consegue treinar todo dia e tá magro? Tudo é uma comparação, tudo começa a te fazer mal. É uma epidemia emocional. Sim. Então, e quando eu escrevi esse livro não existia o coronavírus, né? Eu comecei a escrevê-lo em 2018 e terminei em 2019. Sim. Então, essa palavra epidemia não tinha... É verdade, Tá muito cara. forte hoje, mas na época não tinha uma correlação com o que está acontecendo.